Olá, sejam bem-vindos ao podcast Futuro das Cidades. Eu sou Adriana Hansen e aqui conectamos pessoas para trazer conteúdos relevantes para a construção de cidades mais inteligentes, sustentáveis, resilientes e democráticas. Venha fazer parte dessa jornada. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Futuro das Cidades, hoje num oásis aqui dentro de Pinheiros, no Espaço Aflora, para falar de um tema muito importante que é a floresta. Tivemos um primeiro episódio sobre biodiversidade e hoje a gente vai fazer esse mergulho no conceito da floresta com a Mônica, da Casa da Floresta. E eu queria agradecer especialmente aos nossos patrocinadores que acreditaram no nosso projeto, Sebrae, 3M, Braston e Roca Tintas. Nosso muito obrigado. Mônica, agradeço demais a sua presença. Você que veio de longe para cá para a gente poder fazer essa gravação sobre um tema que é tão fundamental, que é a floresta, que é a regeneração dessas áreas verdes num país de grande biodiversidade. Fala pra gente um pouquinho quem é você, Mônica, o que é a Casa da Floresta? Eu que te agradeço, Adriana, por estar aqui, é um prazer. A Casa da Floresta é uma empresa, né, que atua com conservação da biodiversidade, projetos socioambientais, restauração ecológica, desde 99, então já vão completar 26 anos de atuação por todo o Brasil, né, em todos os biomas diferentes. E vocês fazem esse trabalho esplendoroso de restauração, regeneração e diversas outras atividades voltadas à floresta. O Brasil já é um país muito urbano, apesar das grandes áreas verdes. Apesar de muito urbano, a gente está ainda numa expansão dessas cidades que pressionam toda a nossa área de conservação das florestas, das matas. Explica pra gente um pouco o que é uma floresta e o que é o trabalho de regeneração de uma floresta? Então, acho que, assim, poucas pessoas têm oportunidade de estar dentro de uma floresta que a gente chama primária, né? Assim, intocada. E entender essa complexidade do que é uma floresta. Porque quando a gente fala de floresta, a primeira coisa que vem à mente é a árvore, né? Mas uma floresta é muito mais do que isso. A floresta ela tem toda uma complexidade que depende da fauna, que depende dos micro-organismos do solo, que depende de toda essa interação para ela existir, né, ao longo do tempo. Quando a gente fala de restauração, e aí a gente na Casa Floresta costuma chamar de restauração ecológica. E por que restauração ecológica? Porque é isso, porque é mais do que um plantio de árvores, né? Todas as espécies são pensadas também para atração de fauna, para que essa floresta se perpetue. É a fauna que vai fazer com que a floresta se perpetue, né? Então, como um fruto, eu vou levar essa semente para um outro lugar. É toda essa interação que compõe uma floresta, né? Então, é a composição entre a flora, a fauna, né, os bichos como elemento, a água também, ela vai muito além. E a gente estava tomando café agora há pouco e falando sobre essa questão dos espaços verdes urbanos, que não são, na realidade, muito bem florestas urbanas. A gente até tem alguma coisa um pouco mais nas periferias das grandes cidades. Mas o que difere, fundamentalmente, esse espaço verde urbano dessa floresta? E por que é importante a gente trabalhar essa aproximação? Então, para que haja biodiversidade, existe uma necessidade de interligação entre esses pequenos fragmentos que existem. Então, assim, se a gente for olhar para a cidade de São Paulo e o entorno da cidade de São Paulo, tem alguns parques, algumas unidades de conservação, né, que são destinadas à conservação e que, de certa forma, estão interligadas e que se ligam a Serra do Mar, toda a floresta, né, atlântica ali de Mata Atlântica da Serra do Mar. O espaço urbano, ele é muito importante para ele fazer essa conexão. Então, assim, é claro que a gente não pode falar que uma praça é uma floresta, porque ali tem um bosque de árvores, por mais que eu use espécies nativas e tudo mais, mas ela tem a sua função como um trampolim, por exemplo, para aves, né? É um espaço em que
as aves conseguem atravessar uma cidade se houver o elemento árvore, se houver a árvore, né? Então, esses espaços são muito importantes. Tanto os parques urbanos, então São Paulo tem vários, né? E com todo um paisagismo, com espécies nativas e tudo mais. Mas a própria arborização urbana ela é importante, né? Ela também formam corredores. Então, a gente está num espaço aqui na Flora que tem plantas e algumas árvores próximas, mas a gente olhar ao redor, a gente vai ver que as aves estão utilizando esse espaço, as abelhas, os insetos e tudo mais, né? Então você traz um pouco de biodiversidade para dentro das cidades. Que é importante para esse trampolim, né? Outro dia eu estava conversando com o Cardim, não foi propriamente para o podcast, mas ele estava falando da felicidade de um cliente dele quando se deparou com tucanos, porque eles plantaram certos tipos de palmeira que são fonte de alimento natural para essa espécie, e daí aquele ponto passou a fazer rota dentro dessa trajetória que os tucanos passavam direto pela cidade ou pelo aquele ponto, e se tornou um oásis de uma série de outras espécies animais dentro de São Paulo, né? Então esse trampolim é fundamental, ainda que não sejam propriamente florestas, né? Exatamente, a gente fala de corredores urbanos, né? Então existe todo um planejamento que deveria ser feito para que houvesse de fato esses corredores urbanos interligando esses fragmentos de floresta, né? O tucano, por exemplo, é uma ave da floresta, mas por que a gente hoje vê tanto tucano nas cidades? Porque ele é uma espécie oportunista, que a gente fala. Então, assim, quando o ambiente está degradado, você vai ver mais tucanos, porque eles comem o filhote de outros pássaros, eles comem semente, não que o tucano seja algo ruim, mas é uma espécie oportunista, né, de ambientes que são mais degradados. Então, assim, o urbano é importante nesse sentido. As pessoas precisam entender que os espaços precisam ser menos impermeabilizados, que a árvore é algo importante para as cidades, para o clima, para a biodiversidade. Então, tem essa conexão com a floresta, né? E por isso que é importante iniciativas, a gente estava comentando também, que saiu agora, há poucos dias, a notícia sobre uma grande trilha que foi consolidada aqui na cidade de São Paulo, né? Mais de 100 quilômetros de trilha. Como que você enxerga isso para trazer essa população que vive a cidade num espaço de maior conexão e entendimento do que é a floresta, ainda que não necessariamente essa trilha passe por regiões efetivamente florestadas? Sim. Eu acho extremamente importante, porque a gente, ao longo do tempo, perdeu essa conexão com a floresta, né? E você propiciar para as pessoas que moram nos grandes centros urbanos o poder você caminhar, contemplar. Hoje é tudo pressa e excesso. A gente tem muita pressa e a gente tem muito excesso de coisas para fazer, né? E me assusta quando eu vejo as crianças, por exemplo, hoje com o celular na mão o tempo inteiro, né? E quando você leva, às vezes, grupos de crianças para uma mata, elas ficam sem saber nem o que fazer, se pode pisar no chão, se pode, né? E ao mesmo tempo encantado com tudo aquilo. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade das pessoas buscarem também qualidade de vida, né? No sentido de você poder andar numa mata. Não é todo mundo que pode sair daqui e conhecer a exuberância de uma floresta amazônica, né? Que é diferente do bioma de Mata Atlântica, de uma floresta de Mata Atlântica, né? Ou de um cerrado, né? Que tem grandes árvores. Então, é muito impactante você estar no meio de uma floresta amazônica. Mas esse contato com esses parques que são periféricos e de fácil acesso e que poucas pessoas conhecem, né? Então aqui tem o Itaim Jaceguava, outros parques que poucas pessoas, é pouco divulgado, né? Então essas trilhas vão possibilitar também que as pessoas
possam contemplar e ter um pouco mais de contato com floresta, com ambientes florestados de fato, né? E a Casa da Floresta, ela faz um trabalho muito importante dessa restauração, ajudando também até iniciativas urbanas a compensar os impactos de desmatamento que ocorre a depender do projeto, de onde ele está localizado. Como que é efetivamente esse trabalho de restauração? Explica um pouco para a gente o que ele contempla, quais são as etapas, qual que é todo o exercício científico, né, que está por trás de uma restauração florestal. Quando a gente fala de restauração, e aí a gente chama, na verdade, de restauração ecológica, o primeiro passo é você olhar para aquele ambiente, porque não é uma receita de bolo, né? E nem toda restauração é feita com plantio de árvores. Às vezes você conduz as árvores que já estão ali, você só tira os fatores de impacto e aquela floresta tem uma determinada resiliência, está perto de algum fragmento, tem fauna por perto e tudo mais, aquilo vai restaurar. Mas quando a gente vai fazer plantio, tem todo um estudo do ambiente, tipo de solo, que região que está, quais são as espécies, né? Porque às vezes a gente fala espécie nativa, mas nativa de onde, né? Tem nativa do Brasil. O Brasil é gigantesco, né? Nativa do mais apropriada para um bioma Mata Atlântica, para áreas mais úmidas de Mata Atlântica, para áreas mais secas de Mata Atlântica, né? Cerrado. Então, a escolha das espécies é muito importante e também essa composição para que tenha uma diversidade e uma atração de fauna, né? A gente, na região de Piracicaba, restaurou uma área de 22 hectares, é uma área relativamente pequena, né? Pensando em floresta, mas é em volta de um lago. Em 2007, a gente faz um monitoramento de fauna e vegetação também desde então, né? Um dos monitoramentos mais longos aí do estado de São Paulo. E aí você vai entendendo que fauna que vem chegando, né? E os animais mais exigentes do ambiente. Então, assim, tem aves que só ocorrem numa floresta mais consolidada, de menor qualidade ambiental. E isso você vai vendo ao longo do tempo, monitorando, né? Então, é bem bacana você olhar a evolução de uma floresta, né? Como é que ela vai se restabelecendo, como é que ela vai criando uma complexidade e como é que, assim, você plantou 100 espécies diferentes e hoje tem 150, né? Quem foi que trouxe essas espécies? Então, assim, por isso que a gente sempre fala, a fauna é o grande restaurador das florestas. A gente, ser humano, dá um input, mas a gente tem que propiciar que a fauna abrace isso e essa floresta se perpetue, né? A gente corrige os problemas que nós mesmos criamos, né, nesse processo, porque dentro desse contexto todo, quando eu imagino que vocês chegam num espaço e identifica que ele tem poder de regeneração, às vezes o trabalho esteja muito associado à remoção de espécies invasoras, a tirar uma vegetação daninha que exista ali, que esteja, na realidade, inibindo o crescimento do que é nativo e do que faz sentido e contexto para toda a questão florestal, que obviamente tem a fauna incluída, né? E é muita observação, né, Adriana? Porque assim, porque não é só a árvore, né? Então, assim, o que você valoriza, o que você deixa no ambiente, o que você não deixa, né? Para ele não virar um bosque, porque é isso. Às vezes as pessoas querem, não, tem que fazer um reflorestamento, né? Então aí planta a árvore, mas está o tempo inteiro limpando embaixo. E não é isso que a gente precisa para que venha uma floresta, né? Então tem todos os outros plantas que são importantes para compor uma floresta, né? E que atraem a fauna e tudo mais. Então é muito olhar, eu acho que é muito paciência. Uma árvore, ela demora muito para crescer, né? Então essa pressa que a gente tem das coisas, e ela cria uma outra dimensão, porque você vê uma floresta crescer precisa de anos e anos de observação da natureza para que você consiga
tentar minimamente imitar o que ocorre na natureza. O tempo é o inverso da cidade, né? A cidade a gente está cada vez acelerando mais todas as etapas, processos, a gente vive numa correria cada vez maior e a floresta, ela não tem esse tempo, né? Ela tem o tempo dela, né? E tem todo um lado também de hoje as questões climáticas, né? E que há muitos interesses e investidores que nos procuram, por exemplo, europeus principalmente, querendo encontrar áreas no Brasil para restaurar, para captar carbono, enfim, e que com restauração, né? E que é um grande desafio, que aí a gente não está falando de 22 hectares como a gente fez, ou de 250 que a gente também pega grandes áreas, mas estão falando de 20 mil hectares, áreas gigantescas, né? E que tem grandes desafios para que você use de fato espécies nativas, para que você crie um impacto socioambiental positivo também, porque também existe isso, né? Assim, ao redor das florestas não está vazio, né? Tem comunidades, tem cidades. Povos originários. Os povos originários, que têm grande conhecimento também, enfim. Então é toda uma complexidade, né? A floresta, ela não é só árvore, ela não é só fauna, mas ela também tem interação com tudo que está em volta, né? E tem a ver com as nossas opções de consumo, de como a gente valoriza as comunidades, que ao longo dos anos foram essas comunidades que preservaram grandes fragmentos, né? Então, a Amazônia, por exemplo, não é uma floresta vazia. Sim. Ali debaixo daquelas copas de árvore tem muitas comunidades, tem indígenas, tem ribeirinhos, com o seu modo de vida, que preservaram essa floresta. Então, a gente precisa entender essa complexidade toda, né? Esse contexto cultural, esse contexto de ocupação humana que acontece de uma forma muito mais equilibrada, né, em relação à forma como interage com a floresta do que os grandes centros urbanos, que têm a sua causa também de ser, vamos assim dizer, né? Porque essa superconcentração, se a gente olha por um outro aspecto, ela faz com que a gente leve menos pressão para essa floresta, né? Então, existe essa linha importante do conceito de adensamento, mas que tem que trabalhar essa conexão toda para viabilizar nossa vivência, né? A gente tem essa ancestralidade toda da floresta que é natural, né? De qualquer ser vivo, incluindo o homem, né? A gente fala na Casa da Floresta que uma das nossas missões é justamente isso, né? Assim, equilibrar essas necessidades, esse modo de vida das cidades, dos centros urbanos, com o persistir da floresta, né? Então, essa é a grande brincadeira, digamos assim, o nosso grande desafio. Como é que a gente olha para os centros urbanos e para o nosso consumo e para como são planejadas as cidades, né? Como são planejadas as construções, de onde vem a madeira dessas construções, como é que a gente compõe essas nossas necessidades todas, né? A gente está sentada num banco de madeira, né? Mas como é que a gente olha para tudo isso e coordena isso com esse persistir da floresta, né? Que é um persistir mesmo, porque há também um desmatamento, às vezes, que é irregular, que é criminoso. Então, eu acho que o nosso fazer da cidade, ele tem muito a ver com essa conservação da floresta também. Então, a gente também pode estar distante de grandes florestas, mas a gente tem a responsabilidade e também está nas nossas mãos, né? Parte dessas decisões. Fora a questão das políticas públicas e tudo mais, que a gente tem que estar sempre lutando para que os governos todos, né, olhem para essas questões de conservação, né? E aproveitando que a gente falou de política pública, de urbano, de floresta, de nativo, não nativo, você trouxe também todo um trabalho que tem sido desenvolvido pela Casa da Floresta em relação ao mapeamento das árvores na cidade de São Paulo.
Que é algo que hoje a gente, quem é da área ambiental como eu, a gente questiona e na verdade tem uma ansiedade em saber e ter esse mapeamento para estabelecer uma política pública e uma estratégia de conservação e restauração dessas áreas de calçada para maximizar o benefício que a gente tem dessa vegetação na floresta e até desmistificar a questão de que elas são as grandes causadoras, por exemplo, da falta de luz que a gente tem na cidade, né? Então a gente precisa primeiro conhecer, que é um mapeamento fundamental esse, porque se a gente não conhece, a gente não sabe que tipo de ação que a gente tem que ter de prevenção, de conservação, para aí estabelecer uma estratégia mais fundamentada e organizada rumo essa constituição de áreas verdes, não de grandes maciços verdes, mas da inclusão do verde em toda essa área urbana, como é o caso de São Paulo. O que é esse projeto? Como que vocês têm trabalhado? Como que é o exercício de fazer esse mapeamento que vai muito além do que você estava comentando comigo, de olhar a árvore e dar uma nota para ela? Conta pra gente o que é. Então, nós estamos fazendo um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico massivo. A gente está levantando 100% das árvores da cidade de São Paulo e em torno, em todas as regiões, né? Então, nós dividimos por quadrículas e nossa equipe varre as ruas fazendo o levantamento das árvores. Sempre as árvores que têm algum risco também de queda ou de afetar a rede elétrica, né? Mas também as que não estão debaixo da rede elétrica. E aí a gente, em escritório, tem toda uma ciência mesmo. A gente fez uma modelagem matemática com todos os parâmetros já estabelecidos, né, pela ciência, para que a gente consiga olhar para aquela árvore e entender o que, para além da espécie, o que está acontecendo com aquela árvore, né? Se tem um comprometimento de raiz, se tem algum oco no tronco, como é que está a saúde daquela árvore, né? E daquela espécie aonde ela está colocada, se é um local de muito trânsito de pessoas ou não, se é em frente a uma escola ou se não é, para que nesse primeiro momento se consiga entender o que é essa arborização urbana da cidade de São Paulo, que é bastante complexa. Eu acho que nunca foi dado muita atenção para esse assunto, arborização urbana. Tem muitas espécies que, embora nativas, não sejam adequadas para a arborização urbana, né? Então, árvores que são muito bonitas, às vezes, ela tem toda uma beleza estética, mas ela tem uma estrutura que não foi feita uma calçada, para plantar na calçada, né? E que ela tem um crescimento diferente dentro de uma floresta. Uma árvore, quando ela cresce na calçada, ela tem uma iluminação, luz, ela recebe luz por todos os lados. Na floresta, não, né? Ela está crescendo em meio a outras árvores. Então, a estrutura dela e a dinâmica é outra, né? Então, esse olhar para a questão da arborização urbana, ela é muito, muito além da questão estética, né? Ela é funcional no sentido de que você tem todos os benefícios, né, de ter uma árvore nas calçadas. Ela tem uma função para a biodiversidade, como a gente falou, né? Assim, a arborização urbana em si, ela vai formando corredores, mas é necessário muito investimento para que a gente consiga transformar a arborização em algo que as pessoas não achem que é um problema. Antigamente as pessoas começaram por um modismo plantar muito ficus nas calçadas, né? O ficus, ele tem uma raiz que caminha, digamos assim, a longas distâncias e levanta tudo, né? Levanta calçada, levanta asfalto, entra dentro das casas. Então não é uma árvore apropriada para a arborização urbana. Ela tem que estar numa área livre, né? Para ela crescer livremente. E a gente tem problemas de mobilidade, né, mesmo, né? Pessoas de mais idade que não conseguem andar nas calçadas. Então, é também um assunto bastante complexo e que requer muito conhecimento técnico,
ciência já, né, muito conhecimento já adquirido para que você consiga trabalhar essa questão de uma forma bastante séria. E esse projeto, vocês imaginam que esse levantamento todo ele vai durar quanto tempo? Porque São Paulo é uma cidade grande, né? A gente estima, e aí é uma estimativa, porque tem todo um levantamento, mas mais um levantamento por mapeamento aéreo, né, e tal, que tenham por volta de 2 milhões de árvores a serem levantadas. A gente está aí em um quarto, mais ou menos, desse levantamento. Tem uma equipe grande em São Paulo. Um grande avanço. É um grande avanço já. Tem regiões de São Paulo que já foram totalmente levantadas, assim, né? Alguns bairros. Porque a gente dividiu São Paulo inteiro por quadrículas e vai fazendo uma varredura mesmo, né? E aí, enfim, usando aí de toda a tecnologia, né? Isso tudo é feito por um aplicativo que a gente desenvolveu, que não tem subjetividade, né? Eu tenho que responder uma série de perguntas e fotos, e a gente utiliza também aí a inteligência artificial para nos ajudar com isso, mas a gente vai acumulando esses dados em tempo real e tem uma equipe em escritório só tratando tudo isso, né? Mas a gente acredita que até o final de 2026 a gente tenha finalizado todo o levantamento da arborização da cidade de São Paulo. E você imagina que quais vão ser as próximas etapas, ou o que você desejaria que fossem as próximas etapas desse processo todo de levantamento de quase aí 2 milhões de unidades arbóreas? Pois é, o ideal é que as cidades tivessem um banco de dados, um grande banco de dados para entender toda essa complexidade, né? E tivesse equipes que pudessem estar atuando. Acho que tem pouco esforço, é muito grande, são muitas árvores para atendimentos só pontuais. E muitas vezes, assim, o morador da cidade ele tem um problema com a árvore em frente à sua casa, ele entra em contato com a prefeitura, mas às vezes ele demora anos para ser atendido, né? E aquela árvore cai, ou enfim. Ou ele quer plantar alguma árvore em frente à rua e a vizinha falou, tal árvore é boa, ele não pergunta para ninguém, vai lá, planta, e ele acaba causando Na um melhor problema. das intenções, né? Então assim, as prefeituras deveriam ter um banco de dados e um programa para a arborização urbana, né? São Paulo já existe toda uma legislação do que pode, do que não pode plantar, mas também não há uma fiscalização, né? Então, assim, se corre atrás do prejuízo. Árvores, às vezes, a gente encontra árvores que estão totalmente mortas, em pé, e que, assim, ela está na iminência de cair, né? Isso pode, né, a gente pode perder vidas com isso. Então, é algo que... E aí, se corre atrás disso, mas não do planejamento mesmo, né? Então, morreu essa árvore, qual árvore eu vou plantar no local? Qual espécie, né? Não é só a retirada, a recomposição. Não é só a retirada, também, mas, né? Então, assim, eu acho que tem muito avanço ainda para se ter nas cidades, para que você tenha, de fato, um plano de arborização urbana bem feito e com base em dados levantados, né? Quem sabe a gente sai da urgência de atender todos esses casos emergenciais num dia que venta um pouquinho mais. Na realidade, nem precisa ventar, às vezes, para a árvore cair, porque é isso, ela já está morta, às vezes fez uma poda que gerou um desequilíbrio, dias depois essa árvore já corre risco de ter uma queda, né? E as pessoas impermeabilizam, né? Assim, elas chegam com concreto na calçada até o tronco da árvore, quer dizer, não tem nem como essa árvore sobreviver ali, né? Então, assim, a importância também da consciência das pessoas em relação à arborização urbana mesmo, ao que fazer, né? Acho que falta educação ambiental, levar o conhecimento para a população, faltam mais pessoas falarem sobre isso, as pessoas saberem como agir, né? E procurar o poder público e também ter um retorno, também ter um envolvimento
de empresas, né? Então, desde das empresas de distribuição de energia, mas não só, às vezes a gente... As próprias incorporadoras, né? Para elas, de repente, ajudarem ali no entorno do empreendimento que está sendo desenvolvido. Então, assim, eu acho que é um esforço conjunto, né? A gente tem uma poluição visual e que não combina com árvore, que são os postes e as fiações, e muitas vezes é aquele emaranhado de fio, e um fiozinho só é o fio que leva energia elétrica. Os outros todos são cabeamentos de internet, telefonia e tudo mais, e que, assim, quando eu descobri isso eu fiquei muito surpresa, mas as empresas, elas não são obrigadas a retirar os fios que não funcionam mais. Ela só vai adicionando fio. São lixos aéreos, né? Então, assim, eu tenho entre postes um monte de lixo lá que ninguém é responsável por aquilo. Eu não sou obrigada a tirar. Então, e a prefeitura também vai mexer, porque tem a parte que está energizada. E tem todo um custo para você tirar. Uma equipe técnica quem paga somos nós. Por quê? Porque a árvore... Como é que a árvore convive com tudo isso, né? Como é que a copa da árvore convive com tudo isso? E aí vem as podas, muitas vezes erradas também, que causam um desequilíbrio, que geram a queda da árvore no futuro. Eventos climáticos extremos, né? A gente está vendo aí concentrações aí de temporais mais constantes. Então, é toda uma adaptação a uma nova realidade. Mônica, eu queria fazer mais umas 20 perguntas para você, porque a gente falou até da entrada de investidores europeus querendo trazer recursos para a manutenção da floresta. A gente falou de tantos pontos aqui, mas eu queria fazer uma pergunta importante para a gente poder fechar talvez a primeira de 2 conversas contigo, que é o que você deseja para esse futuro das cidades e a conexão dessas nossas cidades à floresta e as ações de restauração ecológica. Eu acho que a gente chegou num limite nos centros urbanos que as pessoas não aguentam mais essa pressa e esse excesso. Então, eu desejo sinceramente que haja essa reconexão. Eu sinto que as pessoas estão começando a querer se reconectar a isso, né? A olhar mais, a andar pelas ruas e poder contemplar, né? Ouvir o canto de um pássaro, olhar uma árvore, acompanhar o florescimento dela, né? E essa coisa sazonal, né? De cair as folhas, vêm os frutos, comer o fruto da árvore, né? Então, assim, a gente precisa se reconectar com isso. E eu acho que essa reconexão vai fazer com que as pessoas valorizem mais as florestas que estão em pé ainda, né? E que o Brasil é um país que tem um enorme potencial para gerar economia através das florestas, né? Então, eu desejo que o urbano se conecte com a floresta, né? Que esse elemento árvore, que é tão magnífico, ele conecte isso, né? Atravessando os centros urbanos e fazendo com que se conecte às florestas. Mônica, eu queria agradecer imensamente essa conversa riquíssima, a essa experiência sua de anos relacionada a um assunto que é tão importante, né? E reforçando isso para o Brasil, que é um país que é visto mundialmente, né, como o grande berço das grandes florestas, dos grandes pulmões de ar, que estão sendo aí tão impactadas por toda essa mudança de clima. Então, eu queria agradecer imensamente a esse seu tempo, a todo o aprendizado que você dividiu com a gente hoje. Eu que agradeço. E agradeço você levar todo esse assunto para as pessoas, né, que é super importante. Muito obrigada. E para você que está aqui com a gente, não deixe de acompanhar as nossas mídias sociais, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Comente, curta, compartilhe esse conteúdo para fazer com que essa ideia cresça e que a gente possa trazer cada vez mais assuntos relevantes para a construção do nosso futuro. E para você,
qual é o futuro das cidades. Pensos, ruas vivas, água limpa a se espalhar. No encontro entre o passado e o que ainda está por chegar. A segunda temporada do podcast Futuro das Cidades foi pensada para trazer reflexões e soluções importantes rumo à construção de um futuro com cidades mais sustentáveis, resilientes, saudáveis e democráticas. Gostaria de agradecer aos patrocinadores que apoiaram a segunda temporada: Sebrae, 3M, Braston e Roca Tintas. Muito obrigada! E você, não deixe de seguir e compartilhar o nosso conteúdo no Instagram, TikTok, YouTube e Spotify. E pra você, qual é o futuro da cidade?